E eu acho que esse talvez seja um ponto importante. Você, primeiro, entende que a obesidade é uma doença. Segundo, por ser uma doença, você não tem essa questão de força de vontade ou não. As doenças, muitas vezes, têm que ser tratadas com medicamento, né? E aí, recentemente, a gente começou a ouvir um monte de nome diferente de medicamento. Que o pessoal já vem na cabeça, né? Ozempic, Mounjaro, talvez sejam os principais. Até conversando aqui um pouco antes contigo, né? Eu falei, mas é mais recente. Aí você falou, não, não, não. Isso é antes da pandemia já tinha, né? 2017, alguma coisa do gênero. Então, eu queria entender contigo quais são esses principais medicamentos que são utilizados hoje em dia e há quanto tempo tem, porque para mim foi uma surpresa completa saber que o Ozempic já existe desde 2017. Perfeito. Ó, eu vou responder essa pergunta dando um exemplo, que é o seguinte. Uhum. Se a gente está falando que a obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante, a gente coloca ela no mesmo pacote das doenças crônicas, progressivas e recidivantes. Então, quais são Perfeito. doenças prevalentes, crônicas, progressivas e recidivantes? A gente tem a hipertensão Sim. e a gente tem o diabetes, tá? Hipertensão e diabetes, se você está num consultório de um médico e você recebe o diagnóstico de hipertensão ou diabetes, você até pode tentar um tratamento não medicamentoso para controlar a sua hipertensão e diabetes em alguns cenários. Então, vamos dizer, se Perfeito. você é uma pessoa sedentária, que está com sobrepeso, tem o hábito de tabagismo, de etilismo, Uhum. se você melhora esses hábitos de Sim. vida, pode ser que a sua Sim. pressão melhore, pode ser que o seu diabetes fique ali controlado. Mas dificilmente você vai sair de uma consulta médica sem a prescrição do antihipertensivo Entendi. e sem a prescrição do antidiabético oral, tá? Ainda que essas doenças sejam muito relacionadas ao sobrepeso e à obesidade e aos hábitos de vida. Então, a hipertensão e o diabetes, tirando casos específicos, genéticos, mutacionais, são doenças que acontecem pelos hábitos de vida. Perfeito. Só que ninguém sai de uma consulta de um cardiologista ou de um endócrino ou de um clínico geral sem a prescrição desses remédios. Mas ainda hoje a gente vê muito paciente saindo de consulta médica sem prescrição de antidiabético oral. Por quê? E aí vem outra, já respondendo a sua pergunta. Quando a gente olha para medicamentos que auxiliam no processo de emagrecimento, ou seja, medicamentos que são feitos para tratar o sobrepeso e a obesidade, eles existem desde a década de 60. Nossa. A gente tem sibutramina, Femporporex, Mazindol. A gente tem remédios que já nem são mais prescritos porque são antigos, porque tinham muitos efeitos colaterais, porque às vezes aumentavam o risco de outras doenças. Mas eles existem, eles estão no mercado desde do início da década de 60. Interessante. E aí, só que mais recentemente, a gente começou a ter os chamados análogos incretínicos, né? Que é o nome aí científico dessa classe de medicamentos que se popularizou desde ali de 2011. A gente teve uma capa da revista Veja, que foi, se eu não me engano, em 2013, uma capa emblemática, onde a revista Veja, na época, né? Uma revista que circulava muito, ele colocou uma caneta de Victoza, que foi um primeiro desses medicamentos, falando a solução para o problema da obesidade, e essa capa, assim, foi um rebuliço na época, né? Então, nós temos análogos incretínicos desde ali de 2011, entrando no mercado brasileiro em 2013, e aí em 2017 nós tivemos o Ozempic, mas ainda existia muito esse lugar, esse inconsciente coletivo de que medicamento para emagrecer, primeiro, era uma forma de burlar o sistema preconceituoso associado à obesidade. Perfeito. Não se entendia muito sobre a obesidade, então ainda existia muito esse lugar de achar que a obesidade ela se dava porque a pessoa comia em excesso mesmo e não se sabia sobre essas alterações do sistema nervoso central. E a gente tinha todo esse viés de 40 anos usando remédios que, pelo mecanismo de ação deles, eles geravam ali um aumento da frequência cardíaca, ou deixava a pessoa com mais suor, ou às vezes mais agitada. E aí criou-se essa ideia de que remédio para emagrecer é perigoso para a saúde, né? E lógico, em alguns casos, todo remédio, até paracetamol, vai trazer algum prejuízo se você não usar da maneira correta. Perfeito. Mas eles existem desde a década de 60 e principalmente a partir de 2011 ali a gente tem cada vez mais, né?